Olá! Hoje nós vamos continuar o conteúdo de Química Inorgânica. Aqui vamos entender um pouco da matéria e suas fases. Nós já vimos as definições, o que era uma mistura, o que era uma solução, a mudança de fase, vimos diagramas, vimos saturada e insaturada. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a matéria e suas fases. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem três tipos, lembra? A gente tem a solução, a gente tem a dispersão grosseira no outro extremo e no meio a gente tem a dispersão coloidal. O coloide, ele apresenta características de solução, porém você consegue, com as ferramentas corretas, separar o soluto do solvente da mesma forma que você faz aqui com a dispersão grosseira, tá? Então, vamos só primeiro fazer um review. Porque uma solução, uma dispersão grosseira e uma dispersão coloidal. Solução, o estágio de agregação, ela pode ser tanto na solução, quanto na dispersão grosseira, quanto no coloide, ele vai ter os três estados de agregação, sólido, líquido ou gasoso. Fases, isso aqui é interessante a gente entender. Fase é quando você olha e você vê apenas uma coisa contínua, é uma fase. Quando você olha e vê duas coisas, uma parte contínua e outra parte descontínua, duas fases assim por diante. Então, numa solução, a gente diz que o sistema é sempre monofásico, ou seja, tem uma única fase. Em compensação, no heterogêneo, que está no outro oposto, a gente vê mais de uma fase. Por exemplo, água com sal dissolvido, a gente chama de uma solução, porque a gente não está vendo partículas de sal ali. Agora, se eu pego água com areia, mesmo que eu tente misturar, vai chegar um momento que a areia decanta. Decantar é ir para o fundo, é um processo de separação utilizando a gravidade. Então, vai ter duas fases nesse caso. Já a mistura, a dispersão coloidal, ela vai ter apenas uma fase. Por exemplo, o leite, o sangue, tá? O aspecto visual. Para a solução, para mim ela é uniforme. Eu olho assim, não estou vendo separação, mesma coisa eu usando um ultramicroscópio. Agora, no heterogêneo, eu consigo ver claramente as fases no olho nu, ou com o auxílio de um microscópio comum. A dispersão coloidal, eu só consigo ver as fases usando um ultramicroscópio, nem com o microscópio comum eu vejo. Então, eu só consigo ver as fases do leite, as fases do sangue usando um ultramicroscópio. No sangue, por exemplo, para eu separar o plasma, da parte vermelha, eu preciso fazer o quê? Colocar numa centrífuga, ela vai ficar agitando, usando um movimento circular, e aí ele separa as fases. Então, só com essa ferramenta eu consigo ali ter uma visão mais clara das fases. Propriedades físicas, constante. Então, solução ela é constante em toda a sua composição. A dispersão grosseira não é constante, depende do que está ali envolvido. Então, água com areia, eu vou ter uma propriedade física para água e uma propriedade física para areia. Para o coloide, também não são constantes, tá bom? Então, propriedades físicas constantes na solução não são constantes nos outros dois. O tamanho, lembra que a gente colocou lá numa reguinha, tá no nosso feed? A solução ela é muito pequenininha, menor que 1 nanômetro. Já o heterogêneo, ele tá lá no outro extremo, ele é superior a 100 nanômetros. E o colóide está entre esses dois. Tá? Separação dos componentes, eu não consigo separar na solução. Tá? Separação dos componentes na dispersão grosseira pode ser separado pela gravidade, por uma agitação, por uma centrífuga comum. E no colóide eu preciso usar uma ultracentrífuga para separar. Então, a gente pega os exemplos de solução. Água com açúcar dissolvido, água com sal dissolvido, tá? Exemplo de dispersão grosseira, água com areia, barro com água, água com gasolina. Heterogêneo, coloide, no caso, sangue, leite, são os principais que a gente precisa pegar, tá bom? Não vou me estender muito aqui não, porque a gente tem mais conteúdo. Fase e componentes. Número de fases, número de componentes. Vamos entender primeiro que é uma fase contínua. Fase contínua não é separada em partes. Eu olho e vejo uma coisa só. Água, você pega um copo e coloca água, eu vou olhar uma única fase, ela é contínua desde o início até o final. Descontínua é quando ela está separada em partes distintas. Então, por exemplo, eu pego aquele copo d'água e coloco gelo para ele ficar mais geladinho. Então, eu vou ter uma fase descontínua, porque eu tenho uma parte líquida e uma parte sólida, tá? Número de componentes. Número de componentes é sempre a quantidade de substâncias que está formando aquela mistura lá. Número de fases não é necessariamente igual de componentes. Tá? A gente vai ter um exemplo que o número de fases aqui, nesse caso aqui no sistema A, eu estou com água, gelo e eu tenho areia.
eu tenho quantos componentes? Quantas coisas estão fazendo parte? Só água e gelo. A água ela está em 2 estados diferentes, mas ela não caracteriza 2 componentes diferentes. Então, componentes aqui eu tenho 2, água e gelo. Desculpa. Componentes aqui eu tenho 2, água e areia. E fases eu vou ter 3, porque eu tenho a fase líquida, a fase sólida e a fase precipitada da areia. Então, nesse sistema aqui, eu tenho 2 componentes, água e areia, e 3 fases. Já nesse aqui, óleo, melado e água. Claramente eu estou vendo 3 fases. E claramente eu tenho 3 componentes, óleo, melado e água, tá bom? Pegar um exemplozinho aqui pra gente fazer, né? Vamos lá. Deixa eu só fazer um negócio antes aqui. Tranquilo. Um sistema fechado contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, não dissolvido, gelo e 2 tipos de gases, nitrogênio e oxigênio. Então ele quer saber quantas fases e quantos componentes tem. Vamos contar os componentes? Componente é tudo que está fazendo parte ali. Então o primeiro componente que eu tenho é a água. O segundo componente é o sal. Se ele está dissolvido ou não dissolvido, ele continua sendo um único componente. Terceiro componente eu tenho gás oxigênio e gás nitrogênio. Eles são gases distintos, então não posso contar apenas como um. Então eu tenho 4 componentes. E fases. Eu vou ter a fase da água líquida, eu vou ter a fase da água com sal ali dissolvido, vou ter a fase com sal não dissolvido, vou ter gelo e gases não dissolvidos. Então eu tenho 4 fases. Água com sal dissolvido é uma fase, sal não dissolvido é outra, gelo é outra e gases compõem outra fase. Então eu tenho 4 fases e 4 componentes. Letra A. Nesse outro exemplo aqui, substância pura. Então vamos olhar uma. Ser solúvel em água? Não é obrigatório. Assim, a água é um solvente universal, mas não necessariamente. Eu posso ter exceções que não são solúveis na água. Por exemplo, eu posso pegar uma gordura, né, que não é solúvel à água. Ter constantes físicas definidas? Sim, lembra do gráfico de uma substância pura? Ele tem patamares de mudança de fases bem definidos. Então, tem patamar da fusão, patamar da ebulição. Então, verdade, a letra B. Ter ponto de fusão e ebulição variáveis? A B e a C, elas já se contradizem. Então, eu não preciso nem olhar as outras se for assim. Eu tenho que focar naquela que está contradizendo, né? Já que eu só posso ter uma verdadeira. Quando eu tenho ponto de fusão e ebulição variáveis, eu estou caracterizando uma mistura, que ela pode ser eutética ou azeotrópica, tá? Eutética de ebulição, né, que tem o ponto de ebulição ali variando, e azeotrópica o ponto de fusão. Então a C é falsa. Sofrer combustão. Cara, gente, substância pura sofrer combustão também, assim, eu tô generalizando muito. Então generalizações também tende a tirar. Ser sólido a temperatura ambiente. Cara, não é aplicado, pode ser líquida, cara. Né? Não necessariamente, isso aqui a gente explica com a letra B. Um outro exercício. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. Vamos então ver aqui a classificação. Água de coco. Quando você vai lá, quebra o coco e coloca água dentro do copo, vai sair água e vai sair aquelas coisinhas precipitadas ali, né? Tipo os pedacinhos de coco e tudo. Então, partículas em suspensão. É heterogêneo. Laranjada, gente. Laranja com água misturou, tá? Parece que tá homogêneo. Se você espera um pouquinho, começa a separar. Mais denso embaixo e água sujinha em cima. Então, também é um sistema heterogêneo. Leite homogêneo. Gente, errado. Leite é colóide. Leite é colóide, tem gordura, a gente consegue separar através de uma outra centrífuga. Poeira no ar é heterogêneo. Verdade, né? Se você pega um filtro, o próprio aspirador de pó, ele tá puxando o ar e tem partículas ali também. Então, o ar, ele tem poeira, é uma mistura heterogênea. Água do mar filtrada. Bom, se eu pego uma água do mar e filtro, tirando alga, todas aquelas partes grosseiras, eu vou ficar com água com sal dissolvido, que é uma solução no sistema homogêneo. Então, a letra E aqui é a verdadeira. Então, a única opção falsa que a gente tem é a letra C, que é o leite oncoloide. Aqui a gente entra agora propriamente dito nos processos de separação. A gente fez uma revisãozinha de fases, componentes, que era uma definição de solução, de dispersão e de colóide. Aqui a gente entra em processos. Os principais processos que a gente tem, processos manuais, levigação, flotação, dissolução fracionada e sedimentação fracionada. Claro que nós vamos ter outros processos, que eu vou fazer em outro vídeo, que são os processos utilizando mudança de estado físico, tá? Que a gente tem a destilação simples, destilação fracionada, a gente tem
a liquefação, são outros processos que vão entrar em outro vídeo, tá bom? Então, levigação. Levigação é a famosa, a gente vai fazer uma catação ali. Pega uma peneira e você vai separar coisas sólidas e sólidas. Então, levigação serve para sólido. Então, aqui o exemplo da foto, ouro com areia misturado em água. A peneira, ela vai ter o diâmetro da areia, então aí a areia iria passar e ficaria o ouro ali, tá? Flotação, cara, o que é flotação? Vou separar sólido de sólido também. O que eu faço? Eu jogo óleo naquela mistura. O óleo ele vai grudar, vai aderir com partículas que estão ali. Por exemplo, podem ser minério, né? Ele vai grudar e vai fazer um floco. E aí esse floco, por ser mais denso, ele vai boiar. Boiando eu consigo fazer o quê? Tirar isso com uma peneira, ou então eu consigo puxar o líquido através de uma bomba, tá? Dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada? Isso aqui eu estou fazendo separações de sólido, tá? Eu vou usar a solubilidade. Então, eu vou adicionar líquido que dissolve apenas um sólido. Então, se eu tiver, por exemplo, sal e areia, eu jogo água. Eu sei que aquela quantidade de sal ali, ela vai dissolver na água e vai ficar só areia. Então, eu consigo, com a areia, tá vendo aqui, decantada, eu consigo, com isso, separar a água com sal e separar a areia. E depois, como é que eu faço para separar essa água com sal? Evaporo. Se eu só colocar para evaporar, ou seja, esquenta um pouquinho a água, evapora e fica o sal. Então, eu consigo separar esses três componentes, tá bom? A fracionada, o que é que eu faço? Eu vou ter componentes que têm densidades diferentes ali. Eu jogo um líquido e eu separo o mais leve do mais pesado. Na outra, eu usava a solubilidade, o que dissolveria nesse líquido. Nesse, se eu tiver, por exemplo, serragem e areia, nenhum deles dissolve na água. Mas a serragem é muito mais leve do que a areia. Então, eu incluo o solvente, e ela vai fazer uma fase no meio, e ela vai elevar tudo que é a serragem. Fica na parte de cima, que eu consigo tirar por peneira, através de peneira, né? E ela vai separar a areia na parte de baixo. Depois, se eu quiser tirar a água da areia, eu evaporo, seco, vai ficar a areia ali separadinha, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui. Soma, questão clássica. Sobre separação de misturas em laboratório. Resposta é a soma dos números. Componentes do ar atmosférico podem ser separados por destilação fracionada. A gente vai ver o que é uma destilação fracionada, mas basicamente a destilação fracionada eu vou fazer um processo de aquecimento e vou separando conforme o ponto de ebulição de cada componente dali. Então, ele vai evaporar, vai passar por um condensadorzinho e vai separar aquela substância. O outro, que tem um outro ponto de ebulição, vai passar também pelo condensador e vai separar, e assim até conseguir tirar todas as substâncias que estão nessa mistura, tá? Então, é verdade. Tamização. Tamização é a peneira, que ela usa a peneira para separar sólidos, sim, sólido, tamanho seja sensivelmente diferente. Então, pedra e ouro, pedra e areia, eu consigo separar com a peneira, verdade. Levigação. Também é sólido com sólido. Flotação também é sólido com sólido, acabamos de ver. A levigação é usada para misturas sólidos? Sim. De diferentes densidades com uma corrente de água? É só você jogar água, o que é mais levinho vai correr com a água, o que é mais pesado fica. Então, eu quero tirar serragem de pedra. Joga isso, verdade. Flotação, separar sólidos, e eu uso o óleo. Acabei de falar, a gente usa o óleo, que ele vai aderir à substância, à superfície do minério, vai fazer uns floquinhos, esses floquinhos sobem e a gente consegue tirar. Verdade, também é número 8. Sedimentação fracionada. A gente acabou de ver sedimentação fracionada. A diferença de solubilidade. Eu coloco um líquido que solubiliza com um e com o outro não. Eu consigo separar arroz cru e açúcar adicionando água suficiente e filtrando a mistura? Sim. Primeiro, se eu adicionar água suficiente, a água vai dissolver com o açúcar, vai formar uma solução. E o arroz vai ficar lá embaixo. Então, eu filtro, o arroz todo vai ficar retido no filtro e separei. Tá? Então, é um processo mecânico e um processo físico. Mecânico, porque eu estou separando manualmente, e físico, porque eu estou dissolvendo ele ali. A mineração artesanal do ouro envolve o processo de levigação? Acabamos de ler que a levigação é mistura de sólidos de diferentes densidades, com a corrente d'água. Quando o cara está lá no leito do riozinho, ele está usando a corrente d'água ali para jogar também. Verdadeiro. Nesse caso, todas são verdadeiras. Se a gente for somar aqui, dá 127. Bom, galera, é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é de exercício. A gente finaliza ele depois com a parte de destilação e simples fracionada, que ela vai estar diretamente no feed do Instagram.